Marcos capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. Depois disto Jesus começou a falar com eles mediante parábolas, e disse: Um homem fez uma plantação de uvas e a cercou com um muro. Depois construiu um tanque, onde as uvas seriam amassadas, e uma torre. Então arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo certo, o dono mandou um servo seu aos lavradores a fim de receber parte dos frutos da sua plantação de uvas. Os lavradores, porém, pegaram o servo e, dando-lhe uma surra, o mandaram de volta de mãos vazias. Ele lhes enviou outro, mas eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Então lhes enviou um outro que, por sua vez, foi morto por eles. O dono da plantação de uvas lhes enviou muitos outros, mas eles bateram em alguns e mataram a outros. Só restava ao dono da plantação enviar seu querido filho. E enviando-o, finalmente, disse: Ao meu filho eles respeitarão. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Se nós o matarmos, a herança será nossa. Então, agarrando ao filho do dono, mataram-no e jogaram o seu corpo fora da plantação. Agora eu lhes pergunto: o que o dono da plantação de uvas vai fazer com esses lavradores? Ele virá e os matará e arrendará a sua terra a outros lavradores. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Os líderes dos sacerdotes e os professores da lei entenderam que Jesus tinha dito esta parábola contra eles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo do povo. Então, deixando-o, foram embora. Jesus e os impostos. Depois, enviaram alguns fariseus e alguns herodianos até Jesus para ver se o pegavam em alguma coisa que ele dissesse. E, aproximando-se dele, disseram: Mestre, nós sabemos que é um homem honesto e que não se importa com o que as pessoas possam pensar, pois o Senhor não olha para as aparências, mas ensina sempre o caminho de Deus com toda honestidade. É certo ou não pagar impostos ao imperador? Devemos pagá-los ou não? Jesus, porém, percebendo a hipocrisia deles, lhes disse: Por que estão me testando? Tragam-me uma moeda de prata para eu ver. Eles lhe deram a moeda e ele lhes perguntou: De quem são esta imagem e esta inscrição? Do imperador, se eles responderam. Jesus, então, lhes disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E todos ficaram admirados com ele. Os saduceus perguntam sobre a ressurreição. Depois, alguns saduceus, os quais dizem não haver ressurreição, se aproximaram dele e perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Era uma vez 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo se casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Com o terceiro aconteceu a mesma coisa, e nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. No dia da ressurreição, quando todos voltarem à vida, de quem ela será esposa, uma vez que foi casada com todos os 7 irmãos? Jesus, porém, lhes respondeu: Como vocês estão enganados! E a razão é que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando o dia da ressurreição chegar, ninguém se casará. Porém todos serão como os anjos no céu. Mas a respeito da ressurreição dos mortos, vocês nunca leram no livro de Moisés, a passagem que fala sobre o arbusto que queimava? Nela Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mandamento mais importante. Um dos professores da lei, aproximando-se de Jesus, ouviu a discussão e, como tivesse gostado da resposta que Jesus havia dado, lhe perguntou: Qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é o primeiro: Ouça, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força.
O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que seja maior do que estes. O mestre da lei lhe disse: O senhor tem razão, mestre. Está certo quando diz que Deus é único e que não existe outro a não ser Ele. O Senhor também está certo quando diz que devemos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, e que também devemos amar o nosso próximo assim como amamos a nós mesmos, pois tudo isso é superior a quaisquer ofertas de animais queimados ou sacrifícios. Quando Jesus ouviu aquela resposta sábia do mestre da lei, lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disto, ninguém se atreveu a fazer-lhe mais perguntas. Jesus pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no templo, disse: Como podem os professores da lei dizer que o Cristo vem da família de Davi? O próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até eu pôr os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como pode ele vir da família de Davi? E a multidão ouvia com prazer. Jesus critica os professores de lei. E enquanto ensinava, dizia: Tenham cuidado com os professores da lei. Eles gostam de andar com as suas roupas elegantes e de ser cumprimentados com respeito nos lugares públicos. Eles também gostam de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nas festas. Eles exploram as viúvas, roubando delas os seus bens, ao mesmo tempo, fazem longas orações para serem notados. Estes receberão o pior castigo. Jesus ensina sobre o ato de dar. Jesus estava sentado perto da caixa de contribuições do templo e observava como as pessoas punham seu dinheiro nela. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 centavo. Jesus, então, chamando os seus discípulos, lhes disse: Digo a verdade a vocês, esta viúva pobre colocou na caixa de contribuições mais do que o fizeram todos os outros. Digo isto pois todos deram o que tinham sobrando, ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Você está ouvindo a versão fácil de ler. Uma versão fácil de ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Vamos ler a Bíblia juntos e crescer na fé.